Tá gravando. Tá. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer da alegria que nós temos, mais uma vez, de estarmos falando para os nossos amados alunos do curso de Teologia. Nós estamos estudando esse livro maravilhoso que é livros históricos, né? O livro histórico, ele tem essa facilidade de trazer para nós esse conteúdo riquíssimo que é a história de Israel, para que possamos compreender com uma facilidade maior a trajetória do povo de Deus até a gente chegar no Novo Testamento. Desta feita, nós já passamos lá pela primeira unidade, nós falamos do profeta Josué, a responsabilidade que ele teve após a morte do servo do Senhor Deus Moisés, por 40 anos conduziu o povo no deserto e passou essa responsabilidade para Josué, que ele fez a partilha da terra. Josué por muitos anos serviu ao Senhor. Nós aprendemos que depois de Josué também os anciões serviram. Nós estudamos na última aula toda a atuação dos livros de 1ª e 2ª Samuel, que falou da história desde o final lá de Juízes, que ele foi o último juiz, até a trajetória do rei Davi. Vai contar toda a trajetória do rei Davi e tudo o que aconteceu ao longo do livro do profeta Samuel. Nós já estudamos também. A partir de agora nós vamos estudar e conhecer um pouco sobre os livros de reis, 1º e 2º reis, né? Ainda que é um livro histórico, ele traz a trajetória dos reis de Israel, seja do reino que começa com a história de Salomão, que é o filho de Davi com Batisteba. E ele vai contar a história de Salomão até a velhice de Salomão, e depois da velhice de Salomão, vai com a morte de Salomão, vai haver a divisão do reino, em reino do norte e reino do sul. Então nós vamos conhecer essa trajetória em 1ª e 2ª rei de todos os reinos, de todos os reis, seja os reinos do norte, seja os reinos do sul e todos os seus reis, até a invasão da Síria em 721 a.C., no Reino do Norte, e depois a invasão do Reino do Sul pela Babilônia em 586 a.C., pondo assim fim a esses reinos. E depois, até o final dessa trajetória, quando novamente volta a ser falado na história de Israel, nos livros de Crônica, isso após o retorno do cativeiro babilônico. Na realidade, o livro de Reis, ele diz aqui que o primeiro livro de Reis e 2º Reis relata os grandes acontecimentos que envolveram os reis de Israel, a começar por Salomão. Primeiro rei apresenta os detalhes da construção do templo, todo o processo da divisão do reino, passando a existir os reinos do norte e do sul. Esse livro também traz o cenário bíblico do profeta Elias, homem de Deus, que usou para mostrar sua glória e seu poder através de milagres e maravilhas, e sobretudo para confrontar a idolatria de Israel. O livro do 1º Reis é composto de 22 capítulos. Depois ele vai falar que também o 2º livro de Reis, que é composto de 25 capítulos. O 2º livro de Reis continua apresentando os monarcas de Israel, do norte e do sul. A história vai tomando rumo cada vez mais tenebrosa, com reis ímpios que trouxeram pecado e idolatria para a nação. Enquanto Israel, o reino do norte, mergulhou em densas trevas, Judá, o reino do sul, teve a oportunidade de experimentar período de grande avivamento, através de monarcas que trouxeram o povo à lei do Senhor, né? Ou seja, e a gente vai entender que todo esse projeto que tem aqui no 1º e 2º Reis, ele vai mostrar uma trajetória do conhecimento da história de Israel. Imediatamente após a morte do rei Davi, Salomão assume o trono. Então tem ao longo desse trono, essa administração de Salomão, que vai relatar no 1º livro do Reis. Ele vai mostrar desde o casamento de Salomão, vai mostrar a construção do templo, o suntuoso templo que Salomão vai construir ao Senhor.
vai mostrar o sonho que Salomão teve e que Salomão vai pedir sabedoria a Deus. Mas o livro que é lindo nesse livro aqui é que ele também não mostra só a glória de Salomão, ele não mostra só o poderio de Salomão, ele mostra também nessa imediata história de Salomão também, que Salomão também vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor, ele vai fazer alianças, ele vai casar com mulheres ímpias, e ele vai permitir a adoração a ídolos, permitir que outros deuses entrem até Israel. E isso daí vai custar muito caro mais para frente na história. Nós vamos entender que lá no livro de Reis também, após a morte de Salomão, o reino está passando uma situação financeira um pouco difícil. Salomão tinha uma vida cara, uma vida luxuosa, ele tinha palácios, ele havia construído aras para colocar cavalos e carros, e uma despesa altíssima para custear tudo isso daí. Com a sua morte, o povo imediatamente vai receber o rei que vai assumir. Então vai ser dividido o reino. O reino vai ser dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte vai ficar com um servo Efrateu. Esse homem havia trabalhado com Salomão e agora ele vai assumir o reino. E ele chama Jeroboão. Ele é da tribo de Efraim. Só basta lembrar aos irmãos que o templo está lá em Jerusalém. Então as pessoas teriam que sair lá das tribos do norte